Seja bem-vindo! Essa aula faz parte do projeto de extensão Informática para Todos, proposto pela UniCV com foco na inclusão digital. Nesta aula, vamos conhecer o Excel e entender para que ele serve. O Excel é um programa criado pela Microsoft usado para organizar informações em forma de tabelas. Com o Excel, podemos organizar dados, fazer cálculos e criar controles de forma simples. E ele é muito usado no dia a dia em casas, empresas e escolas. Ao longo do curso, você vai aprender a criar planilhas, usar fórmulas básicas e organizar seus dados no Excel. Agora, vamos começar conhecendo a tela inicial do Excel. Ao abrir o programa, esta é a primeira tela que aparece. Nela, encontramos alguns modelos prontos que facilitam a criação de planilhas, como controle de gastos, listas e calendários. Também temos a opção de criar uma planilha em branco, que é a mais usada quando queremos começar do zero. E para essa aula, vamos iniciar com essa opção. Esta tela é chamada de planilha. É aqui que vamos trabalhar. Essas letras na parte de cima são as colunas da nossa planilha, enquanto os números na lateral são as linhas. Cada quadradinho é uma célula. É dentro das células que digitamos informações. Aqui em cima está a barra de fórmulas. Ela mostra o que está digitado na célula selecionada. Quando usamos fórmulas como somas ou cálculos, é aqui que conseguimos ver e corrigir essas contas com mais facilidade. No topo da tela temos o menu, com várias opções para formatar e organizar os dados. Agora, vamos criar uma planilha simples para controlar receitas e despesas. Primeiro, vamos criar o cabeçalho da nossa planilha. Ele serve para identificar o que cada coluna significa. Depois de digitar os títulos das colunas, eu seleciono todo o cabeçalho e clico no botão negrito, aqui na parte superior do Excel. Isso ajuda a destacar o cabeçalho e facilita a leitura da planilha. Vamos preencher a planilha com alguns exemplos do dia a dia. Aqui vou colocar uma data simulando a data da movimentação, uma descrição para dizer sobre o que ela é, o tipo, se é receita ou despesa, e o valor. Vou adicionar outras 3 linhas para melhorar o exemplo. Agora que os dados já estão preenchidos, vamos transformar essas informações em uma tabela. Para isso, eu seleciono toda a área da planilha, incluindo o cabeçalho e os valores. Em seguida, eu venho até o menu Inserir e clico na opção Tabela. Verifique se a opção Minha tabela tem cabeçalhos está marcada. Pronto! Agora nossa tabela está formatada como uma tabela oficial do Excel. Para fazer cálculos no Excel, nós podemos usar fórmulas simples, como adição e subtração, mas o Excel também oferece fórmulas mais completas, chamadas de funções, que já vêm prontas para facilitar o nosso trabalho. Um exemplo muito comum é a função soma, usada para somar vários valores ao mesmo tempo. Vamos ver na prática essas duas formas diferentes de fazer uma soma no Excel. Para iniciar uma fórmula, devemos sempre inserir o sinal de igual. Depois, seleciono o primeiro valor que desejo somar, clicando na célula que ele está. Aí, insiro o sinal de mais e o segundo valor. Faço isso até somar todos os valores que eu desejo. Agora, eu vou mostrar mais 2 exemplos de soma seguindo esse mesmo processo. Vou somar o valor total de receitas e, em seguida, o valor total de despesas. Repare que o Excel calcula automaticamente o resultado sempre que eu pressiono Enter. Vou repetir essas mesmas contas, mas usando a função soma. Para isso, eu insiro novamente o sinal de igual e escrevo o nome da função. Abro parênteses e seleciono todas as células que desejo somar. Veja que os resultados são os mesmos, porém são 2 formas diferentes de fazer a mesma conta. Nessa aula, vamos ver outra função, chamada soma-se. Para isso, eu vou apagar essa parte onde fizemos a soma, só para deixar a planilha mais limpa e seguir com as próximas explicações. Agora, eu vou criar uma nova tabela, com os totais de receitas e despesas seguindo o mesmo processo da tabela anterior. Para isso, usamos a função soma-se. Ela é usada quando queremos somar valores, mas apenas aqueles que atendem a uma condição específica. Essa função é formada por 3 partes principais.
Primeiro, informamos o intervalo do critério, que é onde o Excel vai procurar a condição. Nesse exemplo, ele vai procurar do início ao fim da coluna C. Depois, definimos o critério, que é exatamente o que queremos somar. Aqui, o critério é a palavra receita, pois nessa célula quero somar o valor total de receitas. Por fim, informamos o intervalo de soma, que é onde estão os valores que desejo somar. Nesse exemplo, os valores estão na coluna D, então vamos colocar do início ao fim dessa coluna. Fechamos os parênteses para finalizar a função e o Excel já realiza a soma automaticamente. Veja que nesse exemplo está somando todas as receitas, pois foi o critério que eu usei. Vamos repetir o processo para o cálculo de despesas. Para isso, vamos alterar somente o critério. Ao invés de receita, vamos digitar despesa. Agora que já aprendemos a usar as fórmulas e fazer contas no Excel, vamos transformar essa planilha em uma tabela, igual fizemos anteriormente, para facilitar a organização dos dados e também a criação de gráficos automaticamente. Na sequência, vamos utilizar essa tabela para criar um gráfico e visualizar as receitas e despesas de forma mais clara. Para criar o gráfico, primeiro eu seleciono toda a tabela. Em seguida, vou até o menu Inserir. Aqui no menu, o Excel oferece vários tipos de gráficos. Para esse exemplo, vou escolher um gráfico de pizza. Depois de clicar no gráfico, o Excel cria automaticamente a visualização com base nos dados da tabela. Você pode mover o gráfico selecionando e arrastando ele. Pode trocar o título selecionando o gráfico e depois a área do título. Se adicionarmos outras linhas na tabela de receitas e despesas, a tabela de totais e o gráfico também serão atualizados. Agora que nossa planilha já está pronta, vamos salvar o arquivo. Para isso, eu clico no ícone de disquete na parte superior da tela. Em seguida, eu digito o nome do arquivo e escolho o local onde quero salvar ele. Depois, clico em Salvar. Assim, o arquivo fica guardado e pode ser aberto novamente sempre que precisar. O Excel também possui a opção de salvamento automático. Quando essa opção está ativada, o arquivo é salvo automaticamente enquanto você trabalha. Isso ajuda a evitar a perda de informações em caso de queda de energia ou fechamento inesperado do programa. Caso queira desativar essa opção, basta clicar no botão. Porém, ao realizar uma nova alteração, você precisará salvar manualmente, clicando no ícone do disquete. E com isso, finalizamos nossa introdução ao Excel. Ao longo dessa aula, você aprendeu a criar uma planilha, fazer cálculos simples, usar funções, organizar os dados em uma tabela, criar um gráfico e salvar seu arquivo corretamente. Esses são os conceitos básicos do Excel que já permitem começar a usar o programa no dia a dia. Se você gostou, interaja esse vídeo curtindo ou comentando. Obrigada por acompanhar a aula e até a próxima!